Fala, gente boa! Esse é um pequeno resumo do texto bíblico da mensagem que a gente estudou no último domingo aqui na igreja, na Batista Bíblica em São Lourenço do Oeste. O tema que a gente está trabalhando é famílias edificadas sobre a rocha dentro desse mês de maio e, em especial, na semana passada foi a base inabalável, uma pequena exposição em Mateus capítulo 7, versículo 24 em diante, que diz assim: Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Bom, o que a gente estudou então, apenas para lembrar de fato, pessoal? Esse texto aqui ele mostra dois padrões de pessoas, tá? Uma que ouviu e praticou e a outra que ouviu e não praticou. O que elas têm em comum? Elas ouviram. Então, todos temos acesso a ouvir a palavra de Deus, todos temos oportunidade de ouvir. Você que está assistindo esse vídeo, você que tem congregado conosco, participado de um pequeno grupo, você tem a possibilidade de ouvir semanalmente a palavra de Deus. A chave dessas duas pessoas é quem colocou em prática e quem não colocou em prática. A diferença está aí. Outra coisa que é comum entre esses dois grupos são as tempestades. Todos teremos tribulações e tempestades na vida, isso faz parte da vida de qualquer pessoa. Em João, capítulo 16, verso 33, Jesus Cristo fala assim: olha, no mundo vocês terão aflições. Isso é uma coisa que vai acontecer com todo mundo. Então, o que então nós podemos praticar para que a gente seja semelhante à pessoa que constrói a casa sobre a rocha? Ou o que nós podemos desafiar as nossas famílias a praticar para que a gente seja semelhante, parecido com essa pessoa que constrói a casa na rocha? Então, no culto lá, a gente falou alguns pontos ligados à mensagem de Jesus. Quando Cristo começa lá em Mateus capítulo 4, o ministério dele, depois do batismo e tentação no deserto, quando ele começa a pregar, a primeira pregação de Jesus Cristo, ela envolve arrependimento. Ele diz assim: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Então, o primeiro ponto, arrependimento. Do que tu precisa te arrepender, que pecado você precisa abandonar. Arrependimento não é perfeição, gente. Arrependimento é entrega, é você se dobrar diante de Deus, e isso nos conecta com o segundo ponto, que é o termo mesmo, entrega. Em Mateus capítulo 11, verso 28, Jesus Cristo fala: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Ele fala para a gente tomar o jugo dele e abandonar esse jugo pesado que a gente carrega. Entrega é você confessar que Cristo é soberano, o Senhor Deus é soberano sobre sua vida. O terceiro ponto que foi colocado lá, dentro dessa mensagem, foi identificação. Em Romanos capítulo 6 fala que no batismo nós nos identificamos com a morte e ressurreição de Cristo. Identificar-se com Cristo é assumir a postura de discípulo de Jesus. É você entender que, apesar das suas fraquezas, apesar das suas debilidades, você não está seguindo alguém que é imperfeito, você está seguindo um Cristo que é perfeito, que é Senhor e soberano sobre todas as coisas. O penúltimo ponto era a comunhão. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 10, verso 25, que nós não podemos deixar de congregar segundo o costume de muitas pessoas. Tem muita gente que acha que não é importante você estar conectado com um pequeno grupo ou mesmo com a igreja, mas à luz da Bíblia nós precisamos estar conectados, e o termo que a gente chama para isso é comunhão. Tanto 1 Coríntios capítulo 12 como Romanos capítulo 12 eles dão essa referência da igreja sendo um corpo de diversos membros. E o último ponto, missão. Deus te chamou, Deus te salvou, mas não é para você ficar parado, sentado num banco, mas para você viver a missão dele. A grande missão do Senhor, é lógico, é fazer discípulos. Lá em Mateus fala que os grandes mandamentos são amar a Deus acima de todas as coisas. Então, se eu o amo, eu vou obedecê-lo e amar o meu próximo como a mim mesmo. E se eu amo, então, a pessoa que está do meu lado, eu vou querer levá-la a um relacionamento com Jesus. Pensando, então, em ouvir as palavras do Senhor e colocá-las em prática, os pontos que foram relacionados no domingo foram arrependimento, entrega, identificação com Cristo, comunhão e missão.
Se você se dispor, apesar das suas fraquezas, com as suas limitações, a viver isso, com certeza tu vai estar construindo a sua casa sobre a rocha. Agora, se você se dispor simplesmente a escutar, eu escuto, eu acho legal, mas eu não quero obedecer a Cristo, eu não quero me submeter a Cristo. Olha que risco grande, que coisa horrorosa que você corre o risco. Diz a Bíblia, em Mateus capítulo 7, verso 22, que naquele dia muitas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos no Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres. E olha o que diz o verso 23, Jesus Cristo fala assim: então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aí o verso 21, um pouco antes, diz que nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. De novo, o ponto, gente. Não basta a gente ouvir e achar legal a mensagem do Senhor Jesus, mas o desafio é para que cada dia, nos nossos lares, no nosso trabalho, nos diferentes relacionamentos que temos, a gente se disponha a obedecer ao Senhor. De novo, como? Em arrependimento, entrega, identificação com Cristo, em comunhão com os irmãos e em missão. Que Deus te abençoe. Esse é o resumo da mensagem de domingo, tá? Até mais.